Amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor, daí. Entrou. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Os irmãos estão entrando. Ó Senhor Jesus. Queríamos estar juntos, né? Presencialmente. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Marizinha, Evaldo, Mariângela. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Laurinha. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Muito bom, né, irmãos? Mais uma comunhão. Que o Senhor possa avançar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez nós estamos aqui tendo comunhão, né? De casa, transmissão aqui de casa, por causa da pandemia, né? Ó Senhor Jesus, a minha cooperadora aqui, Edivânia, estamos em 2, o Senhor está conosco. Aleluia, nós somos um só Espírito. Vamos começar orando, né, irmãos? Vamos orar para que o Senhor realmente fale forte ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por mais uma comunhão. Senhor Jesus, nos humilhamos na sua presença. Senhor, nós precisamos de ti. O Senhor é tudo para nós. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso único mediador. O nome do Senhor está acima de todo nome. Ó Senhor Jesus, nesse dia de ressurreição, nós queremos proclamar a tua vitória. Ó, diante de toda a obra que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor morreu e ressurgiu. Aleluia! Nós estamos nessa ressurreição hoje. Ó, nós recebemos a sua vida, como o Senhor nos falou ontem. Ó, tantos milhares de anos o Senhor gastou, Senhor, para produzir, ó, essa vacina gloriosa. Ó, o Senhor entrou para dentro de nós com esse Espírito que dá vida e hoje nós temos o poder de vencer essa natureza maligna por causa da sua ressurreição. Aleluia! Nós temos a sua ressurreição. O Senhor habita em nós. Amém. Aleluia! Aleluia. É com esse Espírito, Senhor, Espírito aceso, forte, que nós vamos ler sua palavra. Fala para nós. Olha para nós com os teus olhos de fogo. Senhor Jesus, sonda o nosso coração. Amém. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe da nossa necessidade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Nós vamos avançar. Graças ao Senhor. Já tem um bom número de irmãos que entraram. E nós vamos, com espírito forte, entrar na palavra do Senhor. Mais uma vez, nós queremos lembrar como nós terminamos ontem a mensagem, mostrando que o lago de fogo, o fogo eterno, o castigo eterno, o juízo eterno de Deus, não foi feito para o homem. Esse juízo eterno, esse fogo eterno, ele foi preparado para o diabo, Satanás, Lúcifer e os seus seguidores. Ó Senhor, e os seus anjos caídos, aquela terça parte dos anjos que fala em Apocalipse 12, que seguiram a Satanás, a antiga serpente, o grande dragão. Ó Senhor, o lago de fogo é para ele, não é para nós. O lago de fogo não é para o ser humano. Então ontem nós terminamos mostrando que Deus realmente fez uma vacina maravilhosa. Irmãos, ninguém precisa ir mais para o lago de fogo. O Senhor Jesus, ele providenciou uma vacina gloriosa. O Deus Pai planejou. O Filho, o Senhor Jesus, executou toda a obra de Deus que precisava ser feita nessa terra. Foi aquela cruz e morreu e ressuscitou. Hoje, irmãos, é o terceiro dia após a morte do Senhor. Hoje também é o primeiro dia
da criação, é o 8º dia, é o 1º dia, é o 3º dia, é o dia da nova criação. Que nova criação? Aqueles que nasceram de novo, que não são dominados mais pelo pecado que habita na carne, por essa natureza satânica. Nós não somos mais descendentes da serpente, aleluia! Nós somos descendentes de Jesus, nós somos filhos de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12, nós nascemos de novo, irmãos. Puxa, não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, não nascemos da vontade dos nossos pais, nós nascemos de Deus, amém. Irmãos, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, porque nós temos a vida de Deus, o DNA de Deus foi colocado em nós, a semente santa. Oh, Senhor Jesus, esse é o dia da ressurreição, esse é o dia que nós proclamamos a nossa vitória em Cristo, aleluia! Então, irmãos, nós recebemos essa vacina gloriosa que nos deu o poder de vencer esse vírus da iniquidade, esse vírus do pecado. Senhor Jesus, que glória, que vida, que vitória, amém! Que maneira rica de começar essa comunhão, proclamando a vitória do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então nós vamos entrar hoje, irmãos, na comunhão que foi falada sexta-feira, no último falar do Senhor, pelo nosso irmão Esdras, um irmão que Deus tem usado tremendamente, um apóstolo que Deus deu para nós. E também vamos tocar um pouco no que o Pedro tem falado, né? Deus tem usado esses dois irmãos, Pedro e o Esdras, à frente da obra, fazendo a obra, né, nessa cidade, nesse mundo, fazendo a obra que vai trazer o Senhor de volta. Irmãos, hoje nós estamos debaixo de um falar profético e hoje nós queremos ruminar esse falar profético, ruminar o que Deus falou para nós na quinta, na sexta, e hoje nós queremos misturar com o que Deus tem falado no meu e no seu coração, para que esse fogo do Evangelho ele possa realmente, ó Senhor Jesus, queimar o nosso coração hoje. Senhor Jesus. Então, irmãos, na sexta-feira, o irmão ele ruminou um pouco o que o Pedro tinha reforçado na live, nesse falar profético. Ele mostrou para nós, Senhor Jesus, que nós hoje, irmãos, estamos vivendo os tempos finais. Irmãos, eu fiquei muito encorajado, mas eu também fui despertado e fiquei mais vigilante. Já tem alguns dias que o Senhor está falando isso para nós e eu quero proclamar essa frase. Irmãos, estamos vivendo os tempos finais. Irmãos, estamos vivendo o tempo do fim. Irmãos, nós estamos vivendo Apocalipse. O Apocalipse chegou, irmãos. Salmo 110, nós não vamos ler, né? Versículo 3 fala que vai acontecer um milagre, que é o milagre da aurora. A aurora é antes do sol nascer. Ela acontece. E isso está acontecendo, irmãos. Quem percebe que ela começa, o começo da aurora, são só os especialistas, os astrônomos, aqueles que conhecem. Eles começam a perceber que a noite já avançou muito. Como diz lá em Romanos 13, vai alta a noite e vem chegando o dia. Irmãos, hoje o falar profético já está mostrando para nós. Eu vou ler aqui, para não ficar só eu falando, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. O que diz aqui? Olha só. 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fazei bem em atender a palavra profética, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra profética, ela nos dá a direção e ela nos fala antes que as coisas aconteçam. Ela vem e mostra, olha, está chegando um dia, está chegando o dia, a aurora já vai começar, a aurora já começou, mas ninguém está percebendo, está dormindo.
Está todo mundo dormindo, vai alta noite, está todo mundo dormindo. Muitos estão embriagados. Estão só assistindo, irmãos, essa pandemia, assistindo a frieza do coração dos crentes, talvez assistindo até o seu amor esfriar. Está esfriando em você e você está assistindo. Você está dormindo, você está frio, você está querendo uma cobertinha para te esquentar. Está dormindo. Oh, Senhor Jesus, mas os profetas, irmãos, os apóstolos, o apóstolo está falando para nós, essa palavra, fazei bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar escuro. Irmão, nós estamos em altas trevas ainda, mas tem uma candeia brilhando, tem um fogo do Evangelho, irmãos. O Evangelho do Reino, irmãos, nunca foi pregado como agora. Mateus 24, 14, irmãos, nunca se cumpriu como está se cumprindo agora. Ó Senhor Jesus, por isso a estrela da manhã vai brilhar, irmãos, vai nascer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos. No Velho Testamento, Deus usou Moisés como homem de Deus, como falar de Deus, como o apóstolo do Velho Testamento. Mas para Deus dar a visão para ele como fazer o tabernáculo, como guiar o povo, quando Deus queria falar com Moisés, Deus levava Moisés para o alto monte. E deu toda a economia do Velho Testamento para Moisés, e ali Moisés conseguiu conduzir o povo, separar o povo, para Deus ter um povo aqui nessa terra. No Novo Testamento, irmãos, Deus usou Paulo. Paulo também foi levado para o alto monte, não é isso? Paulo foi levado para o terceiro céu, Paulo foi até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Paulo entendeu todo o plano de Deus no Novo Testamento, irmãos. E nós vemos que Deus usou ele muito. Foi o homem, tinha outros apóstolos, mas quem estava com a bola de fogo, quem estava com o falar de Deus, com a direção de Deus para aquela época, foi Paulo. E todo o Novo Testamento foi revelado, toda a vontade de Deus. Depois que Paulo foi martirizado, Deus começou a usar João. E João, irmão, muito antes de Deus usá-lo, Deus profetizou que o Evangelho de João ia ficar até os finais dos tempos. Em João 21 nós vemos isso. Irmãos, João ganhou o encargo de falar o ministério do Espírito e da vida, o Evangelho dos tempos finais. E João escreveu o Apocalipse. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nunca ficou tão clara a revelação. Nunca as profecias ficaram tão claras para nós. Depois do Evangelho de João foi revelado para nós. Porém, muitos estudam Apocalipse. Muitos estudaram Apocalipse. Porém, não conseguiram tocar de uma maneira tão profunda em Apocalipse. Ninguém nunca estudou Apocalipse com os pés no chão. Tanta clareza como nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo, irmãos, a época de Apocalipse. Nós estamos começando a viver essa época. As trevas intensificaram e o livro de Apocalipse, no início, nós estamos ali no princípio das dores, e no início de Apocalipse o que é revelado para nós? É revelado esse Cristo maravilhoso, é revelado o dispensar do Deus triuno, e é revelado o que ia acontecer com a igreja, irmãos. E nós sabemos que a igreja passou por fases terríveis, uma fase de escuridão terrível. Depois que os apóstolos morreram, ó Senhor Jesus, os Antipas morreram, ali a revelação das 7 igrejas de Apocalipse, o que aconteceu? O caos entrou. 1000 anos sem Bíblia, sem a palavra de Deus, até Deus levantar algumas pessoas, reagiu o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, ele reagiu e começou a levantar pessoas que tinham acesso à palavra, até surgir a reforma. Mas, irmãos, ainda continuou muita confusão, pouca revelação da Bíblia. E aí o Senhor levantou os irmãos lá da Morávia. Aí depois Deus levantou no século XX ali o irmão Watmani. Depois levantou a visão da igreja, foi clareada. Nós vemos os irmãos unidos. Irmãos, tantas situações começou a revelar. E desde essa época que a revelação da igreja, Filadélfia, uma igreja em cada cidade, quando Deus encontrou irmãos, servos de Deus, dispostos a pagar todo o preço pelo que a Bíblia fala, como que a igreja tem que ser praticada na base da unidade, a palavra profética começou a ser revelada, irmãos.
A revelação começou a sair da palavra e começou a clarear, clarear, clarear. Irmão, nós estamos em 2021, irmãos. Mais de 100 anos, praticamente 100 anos de vida da igreja na base da unidade. Muitos saíram dessa experiência e caíram na Odisseia, se orgulharam porque tanta revelação. A revelação não é porque nós somos bons, porque nós somos os melhores, pelo contrário, irmãos. Toda palavra profética tem vindo para a igreja, porque nós estamos na base da unidade, no terreno adequado. Não podemos dividir, não podemos ter coração estreito. Todos os irmãos que creem no Senhor fazem parte da igreja. Nós estamos vivendo essa realidade, irmãos, realidade maravilhosa. Por isso a palavra profética está brilhando como uma candeia no lugar escuro. E por causa disso, irmãos, Apocalipse começou. Quando veio a pandemia, irmãos, puxa, todo mundo ficou assim. A gente via que o Senhor estava próximo, mas quando essa pandemia veio, e essa intensificação dessa pandemia, e nós sabemos que as coisas não vão melhorar assim, de qualquer maneira. Nós sabemos que o que está sendo preparado é um palco para o anticristo se manifestar. Irmãos, mas os profetas, a palavra profética está mostrando para nós que nós estamos vivendo essas trevas, vai alta noite, mas o dia já está começando a clarear. Mas nós não estamos vendo nada melhorar ainda. Irmãos, os profetas já falaram, a aurora começou, mas não é a aurora visível, é a aurora para o especialista, ele já falou para nós, está começando. Irmãos, nós estamos vivendo a unidade da igreja, a vida da igreja, Filadélfia. Qual é a promessa para Filadélfia? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se eu e você nos posicionar na igreja, na unidade da igreja e viver a realidade do evangelho, irmãos, nós vamos ser os vencedores. A aurora não vai nos surpreender, porque nós já estamos ouvindo essa palavra e nos preparando para ser os vencedores, para ser esse filho varão, para ser essa noiva vestida de linho finíssimo, para ser, por fim, o exército do Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse milagre da aurora, ele tem que acontecer na minha vida. Nós vimos em Pedro, tem que nascer no nosso coração. Esse milagre tem que começar com você, na sua casa, na sua família, na minha vida, no meu casamento. Irmãos, no meu trabalho, com meus filhos. Nós temos que clamar por isso, irmãos. Senhor, que esse milagre da aurora aconteça aqui no meu coração. Irmão, nós somos parte desse evangelho, irmãos. Nós somos parte dessa revelação. O evangelho do reino está sendo pregado como nunca antes por causa da pandemia, irmãos. O Instituto Vida para Todos, que foi fundado em 2014, nunca cresceu tanto, irmãos. Nunca foi tão ouvido o evangelho do reino por causa dessa ferramenta digital. Impressionante, irmãos. O Senhor está voltando porque o evangelho do reino está sendo pregado até os confins da terra para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, está chegando, irmãos. O evangelho está sendo pregado, agora eu e você temos que nos posicionar. Senhor Jesus, irmãos, vamos louvar o Senhor? Nós fazemos parte desse momento especial, desse momento da volta do Senhor. Senhor Jesus. E hoje Deus quer nos equipar. Deus quer falar o seguinte para nós, irmãos. Tudo isso que ocorreu, tudo isso que nós já falamos aqui agora, Senhor Jesus, que nós estamos vivendo esse momento maravilhoso. Vamos ler um versículo de Timóteo aqui, ó, que foi falado na sexta. Primeira Epístola a Timóteo, segunda Epístola a Timóteo, no capítulo, ó Senhor Jesus, 1, o versículo 6, 7, 8. Fala assim, por esta razão, pois, te admoesto, que abane o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Irmãos, abane o fogo do dom de Deus que há em você. Dentro de você, dentro de mim, dentro de todo aquele que creu no Senhor, recebeu como Senhor e Salvador, ganhou um dom. E esse dom tem um fogo nele. E esse dom é o fogo do Espírito que nós vamos ver hoje. E esse dom é de Deus, mas ele está em você. Ó Senhor Jesus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aleluia! Deus não nos deu timidez. O dom de Deus, talvez você está tímido porque está apagado, irmãos. O dom de Deus que está em você tem que ser aceso, abaná-lo, reativar essa chama. Nós estamos vivendo a melhor época, irmão, a época que esse fogo é intenso. Nós vamos ver aqui agora. Mas te deu um espírito de poder, de amor
e de moderação. Mente sóbria, mente sã, para você entender a vontade de Deus. Para você compreender, para você ter clareza e praticar a vontade de Deus. Esse dom de Deus dentro de você é ousado, é poderoso e é cheio de amor. Nós vamos ver tudo isso, irmãos. Esse fogo que está dentro de você. E eu vou falar uma coisa impressionante, irmãos. Esse fogo do Espírito que estava em Paulo, em Timóteo, sabia que nós estamos numa época que esse fogo é mais poderoso? Como assim? Mas até o lenço de Paulo curava. Irmãos, nós estamos no início de Apocalipse. Paulo não estava. Nós estamos. Timóteo não estava. Nós estamos. Depois de tudo que aconteceu na história, depois de, irmãos, de tantos anos, agora nós estamos no início. Nós vamos provar os poderes do mundo vindouro. O Espírito que está em você, o dom de Deus que está em você, a potência dele hoje é maior. Ele está com a total poder, total capacidade. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, que coisa maravilhosa! Ó Senhor Jesus! Então vamos entrar aqui, Apocalipse capítulo 1. Olha que riqueza que está escrito em Apocalipse 1. Vamos ver como que esse dom do Espírito está agindo hoje. Olha o que tem dentro de você, irmãos. Nós estamos vivendo nessa época aqui, Nós estamos vivendo nessa época. Ó Senhor Jesus. 1, versículo, vamos ler primeiro, 4. Rapidinho, Apocalipse 1, 4. Senhor Jesus, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui nós já vemos claramente, irmãos, o que João viu. Ele ouviu e viu e viveu e proclamou para que nós vivêssemos hoje. Ó Senhor Jesus, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. Olha só, e as que hão de acontecer depois destas. João viu tudo, viu as coisas que são, que iam acontecer ali naquela época, porque tinha as igrejas ali realmente, essas 7 igrejas de Apocalipse existiam, mas ele escreveu o que ia acontecer, irmãos. O que ia acontecer começou a acontecer agora. Nós estamos na época de Apocalipse. Olha o que está escrito. Quem escreveu? Quem mostrou para João? Quem mandou ele escrever? É aquele que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos, representando o Espírito. E da parte de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui Deus, o Espírito e Jesus. Nós vemos o Deus triuno trabalhando. Porém, aqui fala os 7 Espíritos. Ó Senhor Jesus. Então agora, o Espírito, então são 7 Espíritos na época do Apocalipse? Não é Pai, Filho e Espírito? Não, irmãos. É Pai, Filho e Espírito. Aqui é Pai, Espírito e Filho. Porém, o 7 na Bíblia representa a completação. E numa tradução, numa revelação mais clara para nós hoje, nós vamos usar a palavra que os irmãos têm usado, é completude. Completude. Palavra diferente que significa a qualidade daquilo que está acabado. Totalmente pleno. Aleluia. A plenitude, irmãos. O Espírito em toda a sua força. Força total. O Espírito é 7 vezes intensificado. O Espírito, irmãos, está na sua força total, em toda a sua plenitude. É mais, irmãos, do que na época de Paulo e Timóteo. É mais do que na época que João viu isso. João viu que isso era assim. Irmãos, agora está assim, porque a alta noite já está saindo, a aurora está começando, e a iniquidade, o maligno, as densas trevas estão muito fortes, estão querendo levar você, levar sua família, como conseguiu levar alguns filhos nossos, irmãos. O mundo, o pecado, as ideologias. Mas o Espírito, hoje, ele é 7 vezes intensificado. Nós não vamos deixar, irmãos. Nós temos o poder total do Espírito. Senhor Jesus, nos acorda nessa manhã. Vamos usar o poder total do Espírito.
força total do Espírito. Ó Senhor Jesus! Não é só os comportores que vão provar isso, não é só os irmãos que estão à nossa frente que vão provar isso. Isso é para a igreja, irmãos, igreja em Filadélfia, que tem uma coroa que ninguém pode roubar, que são os vencedores, os filhos varãos estão sendo gerados aqui, na vida da igreja. Mas nós temos que acordar e despertar que nós temos o Espírito com a sua força total em nós. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! E vamos ler também agora, para completar esse poder total do Espírito. Ó Senhor Jesus! Apocalipse, já li? Não, 1,14 fala também, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como teve os olhos como chama de fogo. Ó Senhor, os seus olhos, nessa época agora, irmãos, os olhos do nosso Senhor Jesus é como olhos de fogo. Ó Senhor Jesus, olhos de fogo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Daniel, vamos ler Daniel. Irmão, não é para assustar, mas os olhos do Senhor são como olhos de fogo. Daniel, capítulo... Oh, Senhor Jesus. Tem até que invocar, né, irmãos? Nós temos alguém olhando para nós hoje. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito. Levantei os olhos. Oh, Senhor Jesus, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de alface. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago. Ó, irmãos, tem fogo no rosto dele. Os seus olhos como chamas de fogo. E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Tudo isso que está escrito em Daniel 10:5 está em Apocalipse. Leia, irmãos. Ó Senhor Jesus, veja isso aqui, irmãos. O nosso Senhor, o rosto é como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo. Ó Senhor, agora voltando para Apocalipse, vamos completar. 4:5. Apocalipse 4:5. Olha o que diz Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, ó Senhor Jesus, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Oh, e Apocalipse 5:6. Senhor Jesus, vai guardar tudo, ó. 4:5, 5:6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós temos aqui um cordeiro com 7 olhos, 7 olhos de fogo. Nós temos um Deus no trono, onde sai relâmpago, sai fogo. Esse cordeiro tem 7 olhos, os seus 7 olhos têm fogo, a sua face é como um relâmpago. E esses 7 olhos, essas 7 tochas de fogo, esses olhos de fogo, que são 7, são na verdade os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus! Com fogo. Senhor Jesus, irmãos, nessa manhã, Deus quer olhar para nós com esses olhos de fogo. Ó Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração agora, irmãos, porque Deus quer queimar tudo que está trazendo frieza, que está trazendo medo, que está trazendo orgulho, que está trazendo amor ao pecado, que está trazendo amor ao mundo, tudo que está te impedindo de viver essa revelação, esses tempos de Apocalipse de maneira forte. Irmãos, o Apocalipse começou e nós estamos nessa fase dos 7 Espíritos. Não chegou ainda as 7 trombetas, não chegou ainda, irmãos. Os 7 ais, não chegou ainda, irmãos. Mas já chegou os 7 Espíritos. Não chegou a grande tribulação, não chegou a última semana, que é 7 dias, que na verdade são dias de ano, 7 anos finais dessa era, não chegou ainda. Mas a era dos 7 Espíritos,
a era do apóstolo, falar toda a revelação de Deus para nós, para ficar tudo claro para nós. Chegou, Senhor Jesus, chegou, irmãos. E esse Senhor agora não é como Cantares, né? Lá em Cantares 2 fala que o Senhor tinha olho de pomba, aquele olho simples, puro, para olhar para sua amada. Não, irmãos, agora nós estamos na reta final. Deus está gerando os vencedores. Agora nós estamos na era dos 7 olhos de fogo. E hoje de manhã, agora, nesse minuto, Deus quer olhar para você. Deus quer olhar para dentro de mim. Senhor Jesus. Eu quero ler um salmo com os irmãos. Olha o que Deus quer fazer conosco. Salmo 139, muito conhecido. Conhecido demais, demais por nós. Mas hoje quero que você e eu leiamos. Nós vamos ler ele diferente. Nós vamos ler ele com 7 olhos do Cordeiro olhando para nós. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Irmãos, nós temos que entender isso. Ore agora. Senhor, sonda-me. Olha com seus 7 olhos de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Deus, com seus 7 Espíritos, olha para dentro de mim. Ó, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Você tem dúvida que Deus te conhece? Claro que não, Deus os conhece, irmãos. Deus já sabe tudo. Mas por que tem essa oração aqui? Por que tem esse princípio de nós clamarmos a Deus para nos sondar? Porque você e eu, hoje, agora, nesse dia, hoje, irmãos, hoje, dia 14 de março, hoje, nessa hora, Deus quer fazer você ver como Ele te vê. Deus quer que você veja o que Ele está vendo dentro de você. Deus quer te sondar e destacar para você o que na sua vida está impedindo que esse fogo do Espírito queime no seu coração. Que desmanche, que queime toda a impureza. Que queime tudo que está impedindo você de tocar Deus. De ter força de pregar o Evangelho. De ter força de reunir quando pode. De ter força de levar a palavra de Deus para as pessoas. De ter força para queimar a opressão, a depressão e o medo que está vindo sobre nós nessa cidade. Que está morrendo pessoas todos os dias. Isso está te fazendo virar um espectador, uma pessoa tímida. E você tem a cura, irmãos. Eu tenho a cura, você tem a cura, que é o fogo. É os 7 olhos do Cordeiro, é os 7 Espíritos de Deus que habitam em nós, que está na sua potência máxima para levar salvação para os que estão doentes, para levar cura. Vai ter curas, irmãos, vai ter milagre, mas todos os milagres que vão ter vai ser para libertar as pessoas, para fazer parte dos vencedores. Não vamos deixar ninguém morrer que seja um predestinado, que seja um escolhido para fazer parte do Filho Varão. Nós vamos pregar o Evangelho, chamar os trabalhadores de última hora. Irmãos, Deus quer sondar você agora. Deus quer olhar para dentro de você. Olha o 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu e você vamos abrir nosso coração agora. Vamos orar agora. Senhor Jesus no teu nome. Nós queremos clamar ao Deus, aos 7 Espíritos de Deus, que são como chamas de fogo, na sua total potência. Senhor, entra agora para dentro do meu coração, sonda-me, Senhor, e me faz ver aquilo que só o Senhor vê, os caminhos maus que estão em mim, estão me impedindo de tocar nesse fogo, a minha libertação total. Senhor, me faz ver o que o Senhor vê. Revela para mim o que o Senhor está vendo dentro de mim. Mostra para mim, Senhor, para que eu me arrependa, para que eu coloque no altar, para que o Senhor queime com o fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus, é hoje, irmãos, hoje é o dia de sermos libertados. Salmo 18, versículo 28. Ó Senhor Jesus, Salmo 18, versículo 28. Olha o que está escrito aí, irmãos. Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, acende o fogo do meu espírito. Nós sabemos que a lâmpada do Senhor é o nosso espírito.
O espírito do homem, Provérbios capítulo 20, versículo 27, é a lâmpada do Senhor. Irmãos, o seu espírito tem que ser aceso hoje, nessa manhã. Vamos clamar? Faze resplandecer a minha lâmpada. Naquela época não tinha eletricidade, irmãos. O que tinha na lâmpada era óleo. É óleo, azeite, espírito. E hoje não é um espírito apenas, irmãos, é o 7 vezes intensificado na sua potência total. Vamos clamar a Deus agora. Senhor, fazes resplandecer o meu espírito. Faze resplandecer, joga fogo, joga óleo no meu espírito. Senhor Jesus, derrama luz nas minhas trevas. Aleluia! Derrama luz. Que luz é essa, irmão? Na época não tinha luz elétrica. Na época era tocha de fogo que era luz. Os 7 espíritos de fogo quer jogar fogo na sua e nas minhas trevas. Joga a luz nas minhas trevas. Joga luz, fogo nos meus pecados. Queima, Senhor. Primeiro, irmãos, eu e você temos que ver, entender, confessar. Quando você confessa a sua fraqueza, confessa a sua dor, confessa seu medo, confessa a sua depressão, confessa que você não está conseguindo, confessa, Senhor, abre o coração agora, irmãos. Deus tem que mudar a nossa vida agora, hoje. Chega, irmãos, de mornidão, chega de frieza. Essa profecia com o amor de quase todos vai se esfriar, não é para nós. A profecia para nós o evangelho vai ser pregado, então virá o fim. Nós vamos fazer parte da profecia. A partir de hoje, nós somos os pregadores do evangelho. E a partir de hoje, a profecia para nós é Apocalipse, de 1 a 5. Ainda não começou as grandes e terríveis situações da grande tribulação, mas o 7 espírito já está intensificado, já está queimando. Nós já estamos avançando, irmãos. Ó Senhor Jesus! Em Atos, não vou ler por causa do tempo, 16, fala que quando Paulo, Silas chegavam em algum lugar, eles falavam, esses que têm transtornado o mundo estão chegando até aqui. Muito mais agora, irmãos. Nós vamos transtornar esse mundo com o fogo do Espírito. Então, irmãos, vamos nos abrir? Vamos nos abrir, irmãos. Vamos nos abrir. O olhar do Senhor tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser e mostrar para mim e para você o que Ele está vendo, e vamos ser libertados e queimados de toda impureza. Aleluia! Senhor Jesus! Isso aconteceu também com Pedro, irmãos. Quando Pedro negou o Senhor, ali, em Lucas mostra que o Senhor olhou para Pedro. Senhor, eu vou ler. Não ia ler por causa do tempo, mas eu vou ler Lucas capítulo 22. Senhor Jesus, joga esse fogo em mim, olha para mim. Senhor, vamos clamar, Senhor. Vamos clamar hoje, irmãos. Senhor, olha para mim, como o Senhor olhou para Pedro. Olha para mim com os olhos de fogo, como está em Apocalipse. Senhor, queima minhas trevas. Lucas capítulo 22, versículo 61 fala assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como dissera, que ele ia negá-lo 3 vezes. Irmãos, nesta manhã, creia nessa palavra. O Senhor se voltou para nós agora. O Senhor se voltou para você agora pessoalmente. Clama ao Senhor. Invoque o Senhor agora. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor. O Senhor se voltou a você com os seus olhos. O Senhor se voltou a você e fixou os olhos em você. Então, nesta manhã, 14/3, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Niltinho, em Edivânia, em você que está aí me ouvindo. O Senhor está olhando para você agora, com seus olhos de fogo. Qual que tem que ser a nossa reação? A mesma que Pedro teve. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, ainda que vamos chorar de arrependimento, vamos chorar, irmãos, nessa manhã, mas que esse fogo penetre e queime toda a impureza. Não importa o que você está passando, o que está te barrando, o Espírito é 7 vezes, irmãos. É na sua força total para penetrar no mais profundo do seu ser. Sondar você, revelar para você o que Deus está vendo e queimar tudo. Ó Senhor Jesus, olha para nós nessa manhã. Senhor Jesus, então, irmão, qual é o resultado desse fogo? Quando nós nos abrimos, quando nós queimamos,
quando nós nos abrimos ao Senhor, o resultado, irmãos, é que o Evangelho, ele passa a queimar em nós. Esse fogo, irmãos, é o fogo do Espírito. Esse fogo é o fogo do Evangelho. Esse fogo tem amor. O amor de Deus é fogo, irmãos. Nem todas as muitas águas do oceano, do mundo inteiro, pode apagar esse amor. Nem a morte apagou esse amor. É um amor que venceu a morte e ressuscitou. Esse amor é o amor do Evangelho. É aquele amor que Jesus andava na terra. Ele tinha o fogo, a essência do fogo dentro dele. E ele olhou para a multidão e se compadeceu dela. Hoje, irmãos, Deus quer acender esse fogo em nós. O fogo do amor. O diabo não está preocupado com multidões reunindo, com igrejas de massa, com religião. Não, irmãos. O diabo tem medo daquelas pessoas que ouvem o Evangelho puro e vivem o Evangelho, que deixa Deus queimar as impurezas, que praticam o Evangelho, que perdoam, que amam, que ama as pessoas, que pregam o Evangelho, que neguem a vida da alma, que abrem mão do orgulho, que não buscam seus interesses próprios, que não se ufana, que não ira à toa, que pede perdão quando erra, pessoas sinceras. Os vencedores, eles têm o sangue porque eles se arrependem, mas eles vivem a palavra, eles são um testemunho da palavra. E nessa reta final, eles não amam a sua vida da alma. Irmãos, somos nós. Vamos viver essa realidade da vida da igreja. Isso vai nos fazer vencedores. E a pergunta é, depois desse fogo que você ouviu, Deus quer te perguntar uma coisa nessa manhã que ele me perguntou. A pergunta é o seguinte: você já entendeu que Deus te deu uma comissão? Você já entendeu que você tem um ministério, que você tem uma missão nessa terra, que não é viver a sua vidinha terrena apenas? Essa vida terrena, irmão, é um bônus. O meu casamento hoje está fazendo, graças ao Senhor, 29 anos de casado. Olha que maravilha! É um bônus que Deus me deu nessa terra. É uma bênção, irmãos, para me viver alegre, desfrutando, para cuidar de mim e eu cuidar da minha esposa. Que riqueza, irmão, meus filhos, para lutar, para levar eles para o Senhor. Mas isso é um bônus. Porque a nossa comissão é trazer o Senhor de volta. O meu casamento que Deus deu para mim é para me trazer, é para trazer o Senhor de volta. A sua experiência que você tem de casada, não casada, de solteiro ou de separado, qualquer que seja ela, é o que você precisa para você entender que a questão é, você tem uma comissão. Você tem uma comissão. Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, que é a mensagem de sexta, do qual fui encarregado. Irmão, nós temos que entender, você e eu, isso não foi só Paulo, isso foi para o corpo, isso foi para nós, principalmente nessa reta final. Nós fomos comissionados, você e eu temos uma missão nessa terra, que é pregar o Evangelho do Deus bendito. Oh, aleluia! O Evangelho da glória do Deus bendito. O Evangelho completo, puro. Viver esse Evangelho. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Irmãos, você tem um ministério. Você tem uma comissão. A igreja dos tempos finais tem uma comissão do Evangelho do Reino. Irmãos, e está acontecendo. Esse fogo espalhou para essa terra. Ó Senhor Jesus, nós estamos vivendo isso, irmãos. Por isso, 2 Timóteo 1, 7, 8 fala que Deus não deu espírito de covardia. Ele deu fogo. Irmãos, e nós estamos na fase de viver esse fogo, de amar o Senhor e amar o Evangelho. Eu vou ler esse versículo para os irmãos entenderem isso, que é Marcos capítulo 8, irmãos. Nós não podemos terminar essa comunhão sem mostrar, irmãos, que Deus deu esse fogo do Evangelho para nós. Nós temos que amar o Senhor, mas temos que amar também o Evangelho. Marcos 8, 35, olha o que diz aí. Marcos 8, porque o Evangelho é uma pessoa, irmãos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim quem? Do Senhor Jesus e do Evangelho, salvará. Não adianta você falar que ama o Senhor, eu quero o Senhor e não amo o Evangelho. Quando você ama o Senhor, você ama o Evangelho. Nós temos que abrir mão de tudo
por amor do Senhor e do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, é a expressão do amor do Senhor. O Evangelho é o fogo do amor. O Evangelho é o fogo do Espírito. Esse 7 Espírito intensificado, esses 7 Espíritos de Deus, que são as tochas, que são os olhos do Cordeiro de Fogo, eles estão manifestados no Evangelho. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E o capítulo 10, versículo 29 de Marcos também. Já está pertinho aí, eu vou ler também, não ia lê-lo. Fala assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Aleluia! Irmãos, esse fogo tem que queimar em mim, tem que queimar em você. O Senhor Jesus, irmãos, queria fazer isso quando ele estava aqui na terra, mas não tinha jeito, o processo não tinha acabado ainda. Lucas 12, olha aí. Lucas 12, agora para encerrar. Lucas 12, versículo 49. Olha, se Jesus não queria fazer isso, depois os irmãos lêem o capítulo todo, que o encargo aqui é o Evangelho. Diz assim no versículo 49 do capítulo 12 de Lucas: eu vim, Jesus, irmãos, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio para lançar fogo nessa terra. Mas ele queria já, irmãos, que esse fogo já estivesse ardendo. Por que não estava ardendo na época de Jesus aqui na carne? Porque ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha se tornado o Espírito, ele não tinha soprado para dentro do Espírito, ele não tinha tido o Pentecoste, ainda gerado a igreja ali, da ressurreição, no derramamento de Espírito. Ó Senhor Jesus! Mas hoje, irmãos, já aconteceu isso tudo. E ainda nós estamos na reta final. Nós estamos em Apocalipse ali, irmão, no início. A aurora já começou, tem estrela que já está apagando. Ninguém está percebendo, está parecendo que está só a noite, mas já está começando. E aí, irmãos, está chegando a hora de arder toda a terra. Ó Senhor Jesus! Jesus falou, eu queria que já estivesse ardendo, mas não tem jeito. Agora, irmãos, chegou a hora de toda a terra arder, toda a terra pegar fogo. Ó Senhor Jesus, e você e eu somos essa tocha. Nós temos os 7 Espíritos, nós temos o fogo do Espírito em nós. Irmãos, a vida das pessoas vão mudar. Aonde você chegar, creia nisso. O Senhor está com você. No seu trabalho, você tem que chegar lá com o espírito forte, aceso, crendo que Deus quer pôr fogo em todas as pessoas que trabalham com você e comigo. Na sua casa, às vezes o marido está apagado, o filho está apagado, irmão, não vamos concordar, irmãos. O Senhor quer pôr fogo, quer arder toda a terra. Essa comissão é para nós nessa reta final. Cabe a nós não ser covarde, não ser tímido, mas crer, obedecer esse falar profético. Não vai ser só os comportores, não é só para o Wagner aqui em João Malevade sair, pregar o Evangelho, ainda que nós não podemos sair como ele sai, irmãos, que ele é um privilegiado, ele está totalmente livre, ele vive pelo Evangelho, para o Evangelho, o seu sustento secular, que ele é um comportor, é pregando o Evangelho. O que é isso, irmãos? Que privilégio é esse? É difícil, mas é um privilégio da reta final. Para ele ser vencedor é muito mais fácil do que para mim e para você. Mas é possível, irmãos. Nós também estamos com fogo. Não vamos sair de casa sem um livro na pasta, sem um jornal da vida, sem um folheto, sem um espírito aceso. Vamos aproveitar todas as oportunidades. Esse fogo que Jesus falou que não podia arder ainda, que ele veio para jogar fogo, mas ele queria que a terra toda estivesse queimando já. Hoje pode acontecer, irmãos. O fogo do Evangelho do Reino, por nosso meio, ele vai arder em todos os lugares onde chegarmos. Ó Senhor Jesus! E também esse vai ter milagres. Os milagres vão seguir os que estão saindo, porque o Senhor está conosco. Nós estamos na reta final, irmãos. Se precisar de curar, ele vai curar. Não tenha medo de orar com um doente. Se precisar de tirar uma depressão de um irmão, ou sua depressão, não tenha medo de orar isso. Ele vai tirar. Ele vai te libertar. Ajoelha, toca no Senhor, no seu quarto, sozinho. Abre o seu coração. Fala, Senhor, pode fixar os olhos em mim, pode queimar tudo. Ó Senhor Jesus! Nós estamos aqui para ser vencedores. Jesus é o Senhor. Quero fazer uma oração com os irmãos. Senhor Jesus, nesta manhã nós te louvamos por esse fogo do Espírito.
Te louvamos que estamos vivendo uma era, Senhor, uma era diferente, a era final, nos tempos finais. Nós já estamos começando a provar o tempo apocalíptico. Oh, não só por causa dos sinais dessa pandemia, mas por causa de tudo que está acontecendo dentro do ser humano. E principalmente o que está acontecendo, Senhor, dentro dos filhos de Deus. Uma grande maioria se esfriando, religiosamente vivendo, mas o Senhor está achando os seus, aqueles que vão perseverar até o fim. O Senhor está chamando, aleluia, e hoje eis-nos aqui. A igreja Molevade diz, eis-nos aqui. Ó Senhor Jesus, queima, Senhor, esse espírito, olha para dentro de mim, me mostra o que o Senhor está vendo, queima todas as impurezas. Senhor Jesus, também nós queremos orar nesta manhã e nessa hora, pelos irmãos que estão enfermos, acometidos da Covid, os que estão internados, entubados, no oxigênio, cada uma dessas pessoas, aqueles também que não são nossos irmãos, mas estão pedindo oração. Nós levantamos as nossas mãos agora e abençoamos, Senhor, essa cidade, as autoridades, e queremos, com o poder do Espírito que está em nós, resgata, Senhor, resgata os enfermos, resgata os nossos irmãos, resgata os seus cooperadores, os seus filhos que estão acamados, enfermos, em nome de Jesus. Continua guardando nossos irmãos que trabalham na linha de frente. Ó Senhor Jesus, guarda-os nesse dia, guarda-os durante essa pandemia. Eles têm o fogo do Espírito, faz milagres, Senhor, usa-os. Ó Senhor Jesus, que a partir de hoje a nossa vida mudou. A partir de hoje nós vamos viver esse Evangelho. Ó, com o milagre desse sete Espírito. No nome do Senhor que nós oramos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus.